Agora sim, o que realmente é contraindicado quando a gente fala em uso de álcool e medicamentos, certo? Então vamos ver. O emprego de bebidas alcoólicas genericamente, então em geral, ele está contraindicado na gestação justamente por causa da síndrome alcoólica fetal, né? Então essa evidência já é muito amplamente aceita, né? Isso já se sabe que o uso de álcool na gestação, qualquer que seja a quantidade, não é benéfico. Então isso está realmente contraindicado, contraindicação absoluta, ok? Outra contraindicação absoluta, né, do álcool com medicamento é o uso do álcool concomitante com outros depressores do sistema nervoso central, né? Porque o álcool ele tem um efeito euforizante no início do uso, mas com o uso contínuo ele acaba tendo um efeito depressor em nível central. E aí vai aumentar esses efeitos depressores, como sedação, prejuízo da coordenação motora, prejuízo de memória, risco de quedas, e aí principalmente em idosos, né, que tem a questão das quedas, tá? Então o ideal é evitar. Então outra contraindicação absoluta é depressor do sistema nervoso central e álcool. O uso de álcool junto com antimicrobianos, quando que é contraindicado? Então, o uso de álcool durante tratamento com antimicrobianos não altera a concentração plasmática desses. Então, tá usando álcool, bebida alcoólica, né? No caso assim, vai fazer um uso esporádico de bebida alcoólica, está tomando antibiótico, o álcool não altera a concentração plasmática do antibiótico. Portanto, não prejudica a eficácia do tratamento farmacológico com o antibiótico. Quais são as contraindicações de antimicrobianos e álcool? É com metronidazol, cloranfenicol e sulfas, por causa daquela reação similar à reação do disulfiram, que é a antabuse, tá? Então, são esses fármacos que causam essa reação. As sulfas, então, o sulfametoxazol mais trimetoprim, né, que seria o protótipo do grupo, cloranfenicol e metronidazol, ok? Então, aqui só para a gente ver mais um pouquinho dessa reação antabuse, ela seria ou tipo de sulfiram, né, que é a reação que acontece na presença de álcool e outros fármacos. Então aqui a gente tem que a reação antabuse é aquela entre o álcool e o disulfiram, mas que, como é muito parecido quando acontece com os outros fármacos, acaba se chamando com o mesmo nome. E ela vai causar rubor facial, cefaleia, náuseas, vômitos, taquicardia, tá? Isso por conta dessa interação entre o metabolismo do álcool e do disulfiram, ou do álcool e do outro fármaco. E aí nós temos o metronidazol, as sulfas, a nitrofurantoína, né, o cloranfenicol, algumas cefalosporinas, cefamandol, cefoperazona e cefotetano, que nós nem usamos muito aqui no Brasil, né, mas o cloranfenicol, a griseofulvina é um antifúngico, a isoniazida é um tuberculostático, né, metronidazol, nitrofurantoína e sulfametoxazol nós já falamos, aquela associação do sulfametoxazol mais trimetoprima. Então, são esses antibióticos aqui que nós temos que cuidar, tá? Antimicrobianos. Existem também alguns analgésicos que podem causar essa reação tipo de sulfiram em presença de álcool, que é a fenacetina e a fenilbutazona. Também não são muito utilizados, mas existem, né? Então, nós temos que ter cuidado para ver se os pacientes, de repente, estão usando ou para a gente não fazer a prescrição para um paciente que faça uso de álcool. Antianginosos também com álcool, a isosorbida, o dinitrato de isosorbida, a nitroglicerina e as sulfonilureias, que é um grupo de antidiabéticos orais. E aí os principais fármacos dentro desse grupo são a cloropropamida, glibenclamida, tolazamida e a tolbutamida, ok? Então, com esses grupos aqui, com esses medicamentos, aí sim nós temos que ter cuidado, porque a chance de acontecer uma reação tipo de sulfiram na presença de álcool, ela é mais comum, ok? Mas assim, os outros antibióticos não têm problema de diminuir dose e nem de causar esse tipo de reação.